Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar de um assunto que eu acho assim de muita importância, porque ele causa muito medo, muita histeria entre as pessoas, e eu acho que é uma grande bobagem. E eu vou me posicionar, até talvez decepcionando muita gente, dizendo que eu não acredito em Nibiru. Não acredito em Nibiru, né? E eu vou te dizer por quê, né? Eu vou dizer por quê baseado na astronomia, né? Eu geralmente considero a NASA uma empresa altamente mentirosa e sacana, mas na verdade tem um momento que ela fala algumas coisas que tem a ver. Existe um cientista de lá chamado Dr. David Morrison. Ele já desde 2010 começou a se falar em Nibiru, do ano 2012, o fim do mundo, o calendário maia, toda essa loucura. Ele começou a falar já sobre Nibiru porque nos Estados Unidos, principalmente as igrejas evangélicas, começaram a lucrar muito com esse pânico do Nibiru, né? Que o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. E as religiões, de uma forma geral, acabam tirando proveito. Então, na verdade, nos Estados Unidos, as igrejas evangélicas, de uma maneira meio sacana, começaram a aproveitar a história do Nibiru para falar assim: busque a salvação que o mundo vai acabar. Essas promessas de Apocalipse sempre convêm muito para as religiões, né? Então ele começou a receber e-mails, tal, e aí ele fez vários pronunciamentos falando da questão do Nibiru. Aí eles falaram para mim falaram para ele, né, que existiam fotos de Nibiru, né? Aí tinham dois tipos de fotos de Nibiru que vinham. Uma são aquelas que aparece um sol com um reflexo do lado, né? Isso aí, para quem entende um pouco de fotografia, a gente chama isso de solar flare. Se você fotografar o sol, geralmente você vai obter uma luz no lateral, porque a luz do sol, o raio do sol incide sobre a lente da sua câmera fotográfica, do seu celular, e vai dar um negócio assim, né? E depois existe uma outra coisa. Então isso aí não é Nibiru. Você pode todo dia da sua vida você pode tirar foto do sol, vai sair bolas, luzes, às vezes sai sextavado, às vezes parece um segundo sol, né? Então isso já é uma coisa que eu recebo direto, e eu posso dizer que isso não é Nibiru, isso não é planeta chupão, isso não é nave, isso não é nada. E a outra coisa que o Dr. Morrison colocou, muito interessante, é que começou a aparecer umas fotos tiradas pelo Hubble de um planeta, né? Um planeta grandão que parecia estar se aproximando da Terra. Esse planeta tem o nome científico, se alguém quiser checar, V838 MON, M-O-N, V838 M-O-N, que é, na verdade, uma nebulosa, uma explosão, uma estrela que virou supernova ou alguma coisa assim, expeliu gás e formou uma bola que surgiu de gás, é gás, entendeu? Só que tá na dimensão estelar, tá a milhões de anos-luz, tá milhares, centenas, dezenas, sei lá, de anos-luz da Terra, não está no nosso sistema solar, né? E por fim, o Dr. Morrison colocou uma coisa que eu considero o argumento mais forte de todos, né? Se Nibiru passasse a cada 3.600 anos pela Terra, a gente provavelmente não estaria aqui, entendeu? Porque se você tivesse um planeta com uma órbita excêntrica dessas, esbarrando em Vênus, em Marte, em Mercúrio, ou mesmo vamos falar em Vênus, Marte e Terra, tá? Você não teria, talvez, vida na Terra, porque a Lua podia sair de órbita, a Lua podia bater na Terra, entendeu? Provavelmente a gente não teria a Lua, entendeu? Porque esse planeta chupão provavelmente ia mover os satélites. A Terra talvez tivesse uma atmosfera uma órbita excêntrica.
você tem esse sistema Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano muito bem em órbitas muito perfeitas. Se passasse um planeta exótico, vamos dizer, um planeta errante por esse sistema solar, ele ia distorcer as órbitas. Então a Terra ia ter uma órbita não oval, mas talvez uma órbita meio esticada, entendeu? Onde você ia ter assim um super inverno, depois um super verão, entendeu? Porque ela iria lá longe, atraída pelo tal planeta. O planeta teria a força de tirar a Terra da órbita. Então a gente não estaria aqui, ou a Terra estaria assim numa loucura climática absurda. E dá para calcular astronomicamente que nos últimos milhões de anos não passou nada grande na Terra, perto da Terra, porque a Terra e a Lua são muito velhos. São muito estáveis, são planetas realmente muito... a Terra e a Lua são muito, como planeta e a Lua como satélite, muito abençoados. Tá? Não aconteceu nada grave aqui, em muitos milhões de anos. Entendeu? A mesma órbita que a gente tem é a órbita dos dinossauros, não tem problema. Entendeu? E se passasse Nibiru, ele não ia simplesmente causar umas tempestades, ele ia lascar o sistema solar. Entendeu? Passando tão perto como se fala e sendo tão grande como se fala. Não está falando de um asteroide. Estamos falando de um planeta que se fala que é do tamanho de Júpiter, ou do tamanho de não sei o quê, ou que fosse do tamanho da Terra, passando numa distância visível. E o último argumento do Dr. Morrison, que eu também concordo plenamente, é o seguinte: um planeta que passe pela Terra a ponto de modificar o clima ou causar terremotos, ele teria que ser visível, e ele nunca se fez visível, né? Porque mesmo que ele fosse escuro lá no fundo do espaço, ele já estaria iluminado pelo Sol, estando perto da gente, como a gente vê Marte, como a gente vê Júpiter, né? Então, astronomicamente falando, Nibiru é um contrassenso, não existe Nibiru, né? E se existisse, na minha opinião, ele estaria tão longe, entendeu? Que levaria centenas de anos para ele se fazer visível aqui. Porque do jeito que está, não tem nada visível ainda. Entendeu? A Terra está completamente sossegada. Entendeu? Essas mudanças climáticas podem ser causadas pelo ser humano, pelo efeito estufa. Uns falam que não, na minha opinião sim. Entendeu? Mas isso não tem nada a ver com Nibiru. Tá ok? Então eu, Chico Penteado, entendeu? Gostem ou não gostem da minha opinião, eu vou me manifestar. Não existe Nibiru, tá? Ou pelo menos não está se aproximando da Terra, ok? Minha opinião, alguns vão ficar chateados, sinto muito, mas eu vou manter, ok? Muito obrigado e namastê, pessoal.